Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Marcelo Galto, especialista em petróleo, gás e energia, químico industrial, técnico de operações em petróleo. Boa tarde, Marcelo Galto. Boa tarde, Cavanha. É um prazer novamente estar aqui conversando contigo a respeito aí da nossa indústria de óleo e gás. É um prazer também. Você publicou outro dia, e eu cheguei a ver, LinkedIn, etc., alguns dados sobre o refino no Brasil e no mundo. Né? E como é que é a capacidade de refino e fator de utilização Brasil-mundo e a circulação Brasil-mundo? Como é isso, Marcelo? Bom, a gente tem aí distribuído no mundo hoje muito próximo do que a gente consome em petróleo. Então, a capacidade de refino mundial é próxima dos 98 milhões de barris de petróleo por dia. Mas nem toda essa capacidade de 98 milhões ela é utilizada, porque você tem estoques, normalmente, dentro das refinarias, em terminais, tem alguns países que têm estoque estratégico. Então, a gente utiliza uma parcela da capacidade instalada que a gente chama de fator de utilização. Tá? No mundo, esse fator de utilização está em torno de 80%. Então, dos 98 milhões que a gente tem de capacidade de refino instalados, em torno de 81, 82 são propriamente refinados, né? É uma capacidade instalada que é utilizada. Isso no mundo. O Brasil, onde é que se encontra dentro desses 98? Né? 2,2 milhões de barris dia de capacidade instalada, em que a gente usou no ano de 2017 1,7 milhões de barris dia de derivados de petróleo, que dá em torno de 76% de fator de utilização. Esse fator de utilização, eu vou dizer, está um pouco abaixo da média mundial, mas ele ainda assim está dentro do aceitável, né, do que se utiliza do parque de refino. O maior parque de refino hoje, considerando o mundo todo, ele está basicamente na Ásia e Pacífico. A gente tem grandes refinarias lá, né, quase 1/3 da capacidade de refino do mundo está na região da Ásia-Pacífico. Depois a gente tem um grande parque de refino na América do Norte, basicamente Estados Unidos, e alguma coisa na Europa, Eurásia ali, né? Agora, última coisa, quer dizer, nós consumimos perto de 2,2 milhões de barris dia, né? Uhum. Refinamos menos do que isso, porque a gente importa alguma coisa refinada, não é isso? Vamos dizer assim, a nossa capacidade de refino é 2,2, que é muito próximo do nosso consumo, né, 2,2 também. Eu teria que usar as minhas refinarias no Brasil a 100% de capacidade de utilização. É praticamente impossível. Você até consegue, por um período curto, daqui a pouco, encostar nesse número. Mas tem que considerar questões de confiabilidade operacional, a questões de o quanto o hardware aguenta. Você tem que fazer paradas de manutenção ao longo do tempo, né, das unidades, por questões de legislação e segurança também. Então, assim, a gente não conseguiria utilizar 100% do nosso parque de refino nem que quisesse, tá? E mesmo quando você encosta muito próximo do 100%, você estressa muito a estrutura e fica com pouca margem por essas questões aí. Então, é normal que se utilize um pouco abaixo daquilo que você tem instalado. 90%, 85% seria um bom número, né, se a gente conseguisse utilizar. Mas tem essa dinâmica do produto importado também competindo com o produto refinado interno, que também faz com que a gente tenha uma utilização um pouco menor do parque de refino hoje no Brasil, né? Agora, Marcelo, nós somos, então, praticamente 2,5% do mundo em termos de consumo, né? Isso. Em relação ao mundo, quer dizer, a nossa força relativa. Agora, como é o parque de refino do Brasil? Onde é que ele está localizado, já que ele é 2% do mundo? Que tamanho relativo tem o parque de refino do Brasil? Bom,
O parque de refino em relação ao resto do mundo, tá? O Brasil tem o 8º maior parque de refino do mundo. Isso é bastante relevante, né, em termos de capacidade instalada de refino. Qual é o maior parque de todos, né? É o norte-americano. Está nos Estados Unidos, que eles têm lá 18,5 milhões de barris de dia refinados. É um parque imenso, muito, né, próximo do que os Estados Unidos precisam realmente em derivado de petróleo. E uma particularidade interessante nos Estados Unidos é que o parque de refino deles não é grande só em tamanho, capacidade instalada, mas em número de refinarias. Eles têm mais de 100 refinarias, né, para ser exato, 125 unidades hoje de refino operando. Quando a gente compara com as nossas 17 refinarias instaladas no Brasil, o número é bastante diferente, né? 125 para 17. E tem muito a ver com a questão de como o mercado americano foi desenvolvido, né? Foi um mercado desde a sua origem em 1859, 1860, quando as primeiras destilarias surgiram em solo americano, e a nossa primeira refinaria foi surgir em 1937, quer dizer, de 1859 a 1937, a gente está falando aí de 70 anos de história à nossa frente. E mais, o mercado deles sempre foi aberto, então tem muitas refinarias hoje lá em função desse histórico. Eles começaram com um parque com pequenas refinarias pulverizadas em todo o território deles. O segundo maior parque, que é de se esperar, é da China, né? Também um grande consumidor hoje de petróleo e derivados, então não podia ser diferente. Então, o Brasil é relevante, Cavanha, nesse mercado de refino, né? O 8º maior parque do planeta, não é de se desprezar, não é pouca coisa, né? Agora, eu queria acrescentar duas questões aí para a sua opinião. Primeiro, eles têm tamanho de refinarias de gigantes a pequenas. Nós parece que somos mais flat nisso, não? Tem muito a ver, assim, eles têm muitas refinarias pequenas, tá? Já tiveram mais. As pequenas, ao longo do tempo, foram fechando por uma questão de escala, quando as grandes começam a se instalar próximas. Agora, por que a gente instalou grandes refinarias? Porque fazia sentido, ao longo da nossa história, a localização delas e a questão do tamanho. Você foi crescendo, as refinarias, a gente não tem 2,2 milhões de capacidade instalada que nasceram ontem, né? É uma história que veio sendo construída da década de 40 até hoje, e elas foram se localizando e foram ampliando em tamanho conforme o próprio mercado consumidor foi necessitando ao redor dessas refinarias. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui, se eu consigo elaborar uma frase para você. Não são as maiores do mundo, do Brasil, mas são as melhores. Com certeza, são as melhores refinarias do planeta. A gente está muito velhaco em refinaria, está muito antiquado. Não, antiquado não é culpa de ninguém. Eu digo, nós temos muita coisa para fazer para atualizar o nosso parque de refino. Olha, vamos fazer uma breve linha histórica do parque de refino, né? Até a RNEST, que partiu em 2014, a última refinaria antes dela foi a Revap, em 1980. Então, de 1980 a 2014, a gente praticamente não construiu grandes refinarias no país. Esse gap, né, como é que ele foi resolvido ao longo do tempo? Por ampliação das próprias unidades existentes. Nos últimos 20 anos, teve um investimento muito forte na questão da qualidade dos nossos derivados, né, para remoção de enxofre, para uma especificação mais rígida. Então, o parque de refino também foi modernizado em relação à instalação de unidades de hidrotratamento, de HDS, de HDT. A questão da utilização em maior grau do nosso petróleo brasileiro, o parque de refino sofreu uma modernização, foram instaladas novas unidades de coqueamento. Então, eu diria o seguinte, o nosso parque de refino evoluiu, apesar do número de refinarias não ter crescido, ele evoluiu em capacidade de destilação, em capacidade de conversão e em capacidade de tratamento de derivados também. Então, a gente não tem refinarias velhas em idade,
mas não tem refinaria velha em questão de tecnologia. Elas vêm sofrendo revamps, que a gente chama, né, que são as melhorias ao longo do tempo. Então, e a gente precisa que esse processo continue, né? Hoje a gente não consegue especificar todo o diesel S10, por exemplo, no parque de refino brasileiro. Eu preciso ter maior capacidade de hidrotratamento do diesel para que eu consiga. Então tem que investir em HDT. Quem vai fazer esse investimento? Bom, a gente não sabe, mas tem que ser feito. Entendi. Agora, no mundo somos o 8º. E na América Latina? Bom, na América Latina, Cavanha, a gente é líder, né, porque o Brasil, a economia brasileira é muito grande e o parque de refino acompanha essa tendência. Então, o segundo maior refinador depois do Brasil é o México, que tem 6 refinarias instaladas com uma capacidade de 1,5 milhão de barris. Sendo que o México, eles têm um problema, eles têm refinaria, muitas das refinarias deles são antigas e não conseguem mais processar, quer dizer, elas pararam no tempo, literalmente, as refinarias mexicanas. O México importa hoje combustível, metade do que consome vem dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles não investiram nas refinarias. A gente fez esse tema de casa, a gente vem investindo nas nossas refinarias, embora a gente importe derivado, nosso fator de utilização que está nos 76%, quando tu compara com o México, que é o segundo da América Latina, por exemplo, alguns até consideram que o México está na América do Norte, mas eu considero o latino o país e tem muitas publicações que também assim o fazem, né, consideram o México um país latino, então acho que cabe aqui a gente usar ele como América Latina. O fator de utilização no México é de 50%, quer dizer, você tem metade do parque ocioso, porque eles não conseguem, precisam de investimento para que isso saia do papel, né? A própria Venezuela, né, é um outro caso que tem um parque relevante, mas a Venezuela, se você olha, ela tem 5 refinarias, mas uma das refinarias tem 900 mil barris instalados. Eu nem sei se ela consegue hoje processar isso tudo, porque também a Venezuela padece de manutenção das refinarias dela e tem sofrido. O fator de utilização é menor ainda, em torno de 40%. Né? Agora, o México tem uma vantagem não, tem uma questão que é a logística muito mais barata dos Estados Unidos e os volumes muito abundantes nos Estados Unidos. Tem isso também? Sim, eles têm um vizinho de porte capaz de ofertar, né, derivados para eles a um custo menor do que chega no Brasil, por exemplo, né, que tem que vir por navio, encosta num terminal, internaliza esse combustível. No México, por ter divisa territorial seca, a gente consegue fazer isso de forma mais facilitada. Talvez por isso, ao longo do tempo, essa relação foi... O México está tentando investir novamente em refino, viu? Eles anunciaram que vão construir uma nova refinaria, inclusive, modernizar a deles. Então, eles estão também dando uma olhada no parque de refino para ver se conseguem, de alguma forma, ser um pouco mais autossuficiente em derivados. E Marcelo, diga uma coisa, nós somos muito estatais em refino, ou até a questão podia ser colocada de alguma forma, o mundo é estatal no refino? Olha, vamos falar da América Latina, depois eu faço um pincel aí em relação ao mundo, tá? Na América Latina, praticamente nossos vizinhos são estatais. Pega a Petrobras no Brasil, um exemplo disso, tem 98% da capacidade de refino. Você pega a Bolívia, 100% estatal, o refino. Você pega a Colômbia, 100% estatal. Uruguai, 100% estatal. Venezuela, 100% estatal. México, 100% estatal. Equador, 100% estatal. Chile, o Chile é tido como liberal, 100% estatal. Cuba, 100% estatal. O que a gente tem aqui de vizinho que tem alguma coisa de refinaria privada, né? A Argentina, metade do refino dela divide ali com a YPF, que é a estatal argentina. Tem algumas refinarias. A própria Petrobras tinha participação no refino argentino até pouco tempo atrás, né? O Peru também é um país que tem praticamente meio a meio em capacidade de refino, e a Petroperu, que é a estatal deles. Mas no mundo, se eu fosse falar assim, no resto do mundo,
Isso varia muito, né? Varia muito. A China, por exemplo, tem 60% parte refina estatal, 40% é privado. Talvez o Brasil esteja caminhando por esse trilho de diminuir a questão da influência estatal, mas no mundo esse número varia muito, né? Na Europa, praticamente, o refino é privado. Se você vai e olha na Alemanha, na França, na Inglaterra, as multinacionais têm uma refinaria, cada uma dentro do território, quer dizer, essa questão de ser estatal ou não, ela varia bastante, né, de um país para o outro. Se você pegasse o Brasil do zero hoje e pudesse dizer quantas refinarias você ia colocar e onde você colocaria, de que tamanho, dá para fazer um ensaio desse? Sabe que essa é uma questão que as pessoas dizem, por que as refinarias todas são na costa, né? Por que elas não são mais dentro do país, no centro-oeste? Por que a gente não tem, por exemplo, refinaria no centro-oeste do país, né? Isso tem muito a ver, Cavanha. Claro que se eu pudesse hoje, se fosse fácil assim, né, a gente realocar no mapa as refinarias, eu colocaria, por exemplo, uma refinaria no centro-oeste. Tem um grande consumo hoje naquela região, de diesel, por exemplo. Então, poxa, faz todo sentido ter uma refinaria que produza diesel para eles ali no centro-oeste. E eu não tenho. Por quê? Porque eu tenho que fazer petróleo chegar até lá. É uma dificuldade. Tenho que construir um duto. Se eu tiver óleo offshore, construir um duto da costa até o centro do país, né? É uma questão difícil. E se tu olha essa questão de onde são as refinarias, elas, olha, na maior parte dos lugares no planeta são na costa, porque é onde você recebe petróleo. Então é comum, às vezes ele é um pouco para dentro no mapa, assim, constrói um oleoduto, né, para transferir esse petróleo para lá. Mas onde é que estão os grandes consumidores no país? Onde é que estão as grandes cidades no Brasil? Elas estão na costa brasileira, né? Se você olha no mapa, assim, onde é que estão os conglomerados populacionais relevantes, estão na costa brasileira. Então, fazia todo sentido ter refinaria na costa. Então, algumas delas a gente manteria onde elas exatamente são hoje, né? O que a gente pode fazer diferente é ter pequenas refinarias em alguns outros pontos que a gente não tem, né? Tem vários estados aí da Federação Brasileira que não tem refinaria. Poderiam ter? Sim, poderiam. Refinarias de pequeno porte, não precisa ser refinaria de 200, 300. Isso. Não precisa ser uma refinaria de 200, 300 mil barris, né? Elas podem ser de 20, 30, 50, atendendo o mercado local, aquele nicho de mercado específico ali. Mas tem esse desafio, assim, como é que você leva petróleo até a refinaria? Tem que abrir uma clareira aí, fazer passar um oleoduto, né? Hoje é muito mais difícil do que era há 50 anos atrás fazer isso por questões ambientais, por questão de adensamento populacional, né? Hoje, para te passar uma tubulação no meio de uma cidade, imagina o transtorno que é, né? Como é difícil fazer esse tipo de obra hoje em dia, né? Agora, além disso, né, também as refinarias eram colocadas na situação que a gente importava praticamente todo o óleo bruto através dos terminais, né? Amandaí, São Francisco do Sul. Então, acho que a proximidade também tem a ver com isso. Depois começou a ser produzido o óleo offshore, mas antes não tinha produção. Acho que 70, 80. A própria, se você pega a RLAN na Bahia, né? A RLAN nasceu praticamente usando óleo onshore, óleo em terra baiano. Ela foi modelada para isso, ainda assim ela é próxima da costa. Ainda que ela use óleo, usava na origem uma carga praticamente toda vindo dos campos terrestres. E o nosso parque realmente ele nasceu muito importador de petróleo, porque o Brasil tinha refinaria, mas não tinha petróleo. Em 1940, 1950, a gente precisava de derivado e não tinha petróleo. O que se faz? Bom, vamos, em vez de importar um monte de derivados, vamos importar um único que é petróleo e vamos produzir isso aqui dentro, que é o que todos os países fazem, né? Eles constroem refinarias, mesmo sendo dependentes de petróleo, para produzir os seus derivados. E a gente, casualmente, tem óleo hoje bastante, e ele é na costa também, né? No mar. Rio de Janeiro, São Paulo, é nossos maiores produtores de petróleo do país. Volumes, né? Os grandes isso é. Os grandes volumes, eles estão em Rio e São Paulo ainda hoje. Marcelo, tem um tema que me atrai muito,
nesse tema eu queria ver um detalhe com você, que é o perfil dos produtos que a gente deriva, os derivados da alimentação. Se a gente cobre tudo no nosso refino, o que a gente não cobre e é obrigado a importar? E se isso é uma coisa já equacionada ou é uma coisa equacionada, ainda falta os restantes as melhorias para ajustar? Como é que é isso? Você no México, por exemplo, tem muita dificuldade com isso, né? Com essa coisa do derivado. O Brasil tem menos, mas como é essa questão? Hoje, se a gente colocasse o nosso parque de refino a 100% de utilização, tá? Vou botar todas as refinarias, vamos fazer um quadro hipotético aqui. Todas as refinarias que a gente tem em operação vão operar a plena carga, 100% de carga. Isso significa que eu não preciso importar mais derivado? Não. Eu vou continuar importando gasolina, eu vou continuar importando diesel. Porque quando você aumenta a carga de uma refinaria, você não aumenta só a produção de diesel ou só a produção de gasolina. Você aumenta a produção de tudo, inclusive daquilo que não te interessa, que é óleo combustível, né? Então, a gente produz mais de todos os derivados que você está destilando, que você está craqueando, que você está fazendo as conversões e os tratamentos ali dentro. Então, mesmo que eu fizesse isso, eu ainda não atenderia. Então, eu tenho esse problema. O nosso parque hoje, por termos um país rodoviário, ele produz bastante diesel. Quanto? 40% do barril de petróleo, em média, que entra numa refinaria, vira diesel. Foi otimizado para isso. Em torno de uns 23%, 24%, vamos arredondar para 25% gasolina. Então, eu tenho 40% de diesel e 25% de gasolina. Esses números, eles não me atendem em termos de o quanto eu preciso, né? Lá na outra ponta, de gasolina e diesel. Então, eu continuo importando uma quantidade grande ainda de gasolina e diesel, mesmo que as refinarias operem a 100%. É por isso que a gente precisa, Cavanha, de ampliação da nossa capacidade de conversão. Quer dizer, eu ainda produzo uma quantidade de óleo combustível que é 10% da produção nacional de derivados, que a gente não tem assim uma grande utilização, né? Se eu pudesse pegar esse óleo combustível e converter ele em gasolina e diesel, seria interessante. E o que eu preciso para isso? Unidade de coqueamento. Eu preciso de unidade de conversão de derivado pesado em derivado leve. Isso requer grana, requer investimento nas refinarias. Assim como a gente tinha comentado, eu preciso hoje de mais unidades de hidrotratamento no nosso parque de refino, mas grosso modo, o nosso parque é diesel, segundo lugar, gasolina, depois ele vai produzir óleo combustível, vai produzir GLP, que é o famoso gás de cozinha, QAV, que é querosene de aviação, um tanto de coque, um pouco de nafta. A própria nafta é outro exemplo que a gente precisa e importa horrores de nafta, porque como o parque, vamos dizer, nos últimos anos o consumo de gasolina aumentou muito, a nafta produzida internamente foi direcionada cada vez mais para compor a gasolina e cada vez menos para ir para o lado petroquímico. Então a gente também tem uma oportunidade grande aí de produção de nafta para abastecer os polos, né? Que hoje o parque de refino não atende nem metade do que a gente precisaria. E a qualidade do nosso óleo, em termos do processo para produzir esses derivados, nessas proporções que você falou, nosso óleo pré-sal, o nosso óleo pós-sal, tem uma parte pesada, né, também ali na vinda. Erra um pouquinho sem barriga, não dá para contar isso. Mas os grandes volumes, como é que é a nossa qualidade de óleo para esse tipo de processo? O parque de refino, historicamente, como tu mesmo comentou, ele nasceu importador, né? A gente importava petróleo. Então, já que a gente vai importar petróleo, a gente importava petróleo leve, que é para produzir derivados leves, gasolina, diesel, GLP. Então, o parque de refino, originalmente, é um parque de refino feito para usar óleo importado leve. Lá pelas tantas, na Bacia de Campos, a gente achou os grandes reservatórios de Albacora, Marlin, que era petróleo pesado, um petróleo bastante... 18, sei lá. API 17, 18, isso aí. E esse petróleo dá muito óleo combustível e não rende grande coisa de gasolina e diesel, que era o que a gente mais precisava. Então, o que foi feito para valorar o petróleo Marlin, para que a gente pudesse usar no país, né? Foi feita uma série de instalações de
craqueamento de resíduos, coqueamento, para que a gente pudesse usar petróleo Marlin, para que a gente pudesse usar petróleo pesado. O petróleo pesado ele tem um valor de mercado menor do que o Brent ou o Dubai, né, os petróleos leves aí que a gente costuma importar. E então, se eu consigo usar esse óleo mais barato produzindo os derivados a preço de mercado, eu tenho um ganho também nesse sentido, né? Então, apesar do petróleo valer menos, se eu posso usar isso a meu favor. Opa, vou refinar esse óleo mais barato em termos de mercado para produzir derivado nobre. Então, o parque de refino ele sofreu essa melhoria e o pré-sal chegou aí, então, nos dando um presente, né? Que é praticamente óleo médio leve. 28. Exatamente, é 30, grau API 30. O Arabian Light, que a gente chama, que o Arab Leve é 33, 34, né, de grau API. Excelente, hein? Então, e o melhor, o óleo do pré-sal, ele tem baixo teor de enxofre, quer dizer, você faz um esforço menor para tirar o enxofre dos derivados no processo. Claro que o óleo do pré-sal tem uma questão aí de salinidade, né? Ele traz consigo essa questão de maior teor de sais orgânicos ali, que no processo de refino traz alguns problemas, mas ainda assim é uma benção ter petróleo leve em território nacional. Aí muda completamente a direção, né? Exatamente. Então, assim, no passado, eu ainda leio muito a respeito disso, assim, escrito em sites, que as pessoas ficaram com essa mentalidade de que o petróleo brasileiro é pesado, o petróleo é ruim. Gente, não é mais isso, tá? Quem está assistindo aí, o nosso petróleo é leve, de excelente qualidade, que está sendo produzido hoje no pré-sal, petróleo aí, filé mignon, petróleo top. A gente está utilizando aí 91% desse óleo nas nossas refinarias, quer dizer, a carga processada no refino brasileiro hoje é petróleo brasileiro mesmo, tá? Não é mais uma fração pequena de petróleo importado que a gente precisa para coisas bem específicas, né? A RLAN e a Reduc importam óleo leve para fazer lubrificante, porque é um petróleo parafínico, ele tem uma especificidade e você precisa, ou você produz, a gente produzia isso no onshore na Bahia, mas esses campos estão declinantes, então a gente tem que trazer petróleo parafínico de fora para fazer lubrificante e parafina. E é isso, o nosso óleo é de excelente qualidade e a gente está cada vez mais utilizando eles no nosso processo de refino. Agora, Marcelo, isso está exatamente na contramão do caso da Venezuela, que é um petróleo pesado, né? Apesar de ter 290 bilhões de barris de reserva, né? O maior do mundo, mas asfalto, faz asfalto, né? Assim, muito pesado. E o americano, como não está importando muito óleo da Venezuela, por causa desses problemas políticos, deve estar tendo um problema, porque ele está produzindo muito mais de shale que não tem toda a gama dos derivados, não é isso? O shale, até de certa forma, o tight oil, que eles chamam lá, ele produz derivados leves, isso é bom, mas o parque, tem muitas refinarias nos Estados Unidos que foram feitas para o petróleo venezuelano, né? Então você montou o teu hardware para usar um petróleo pesado, e daqui a pouco esse petróleo pesado não está chegando, né? No caso das sanções da Venezuela, o óleo pesado, a Venezuela, inclusive, para tirar o óleo debaixo da terra, e ela usa diluente, né? Para enquadrar um grau API ali, que ela consiga fazer esse óleo fluir e jogar isso em navios, transportar para as refinarias. Então, tem algumas refinarias americanas que estão realmente passando um certo trabalho porque precisavam de óleo pesado para refinar, porque foram construídas especificamente para comprar esse óleo mais barato e produzir derivado nobre. E hoje, nos Estados Unidos, você tem óleo leve. Eles estão se adaptando, né? Como nós fizemos nas nossas refinarias, Cavanha. A gente também, quando se deparou com o óleo leve do pré-sal, ficou, e agora? Não, agora nós vamos usar, nós vamos adaptar o parque de refino e vamos usar petróleo brasileiro no nosso parque de refino. É interessante isso que falou, porque meus números não são precisos. Então, em hora de os Estados Unidos consomem perto de 18, 20 milhões de barris dia, 20% do mundo, né, enquanto o Brasil é 2,5% do mundo. Isso. Teria uma produção do convencional de cerca de 6, 7, uma coisa dessa natureza, caindo um pouquinho, parece convencional, só que o shale crescendo para 6, 7, até mais 8, não sei como é que está. E aí importam esse restante. Esse restante
que é uma montanha de coisa, praticamente 7 ou 8 por dia, né, de importação. Grande parte é da Venezuela que deixa de ser. Então, tem toda uma equação. Eu acho que é uma grande oportunidade, Marcelo. Como é que você vê para o Brasil, a gente conseguia ser exportador, fazer esse caminho da logística vertical, uma boa parceria com os americanos para colocar abaixo do nosso programa? Eu acho que em relação os Estados Unidos vão ter uma produção crescente aí, pelo que a própria agência americana de energia fala, até 2025 a produção deles vai ser crescente, em função do tight oil e do shale gas. E eles vão ter bastante óleo. Então eu não sei se a gente vai ter espaço para botar o nosso petróleo leve lá. Eu tenho visto o movimento do petróleo leve brasileiro ir para a Ásia. As refinarias asiáticas estão adorando o fato do nosso petróleo ser leve e ter baixo teor de enxofre. Então, eu acredito que, para o óleo em si, eu não vejo grande espaço no mercado americano, assim, embora, obviamente, vá ter, mas é relevante, eu diria, né? Hoje é relevante a nossa exportação de petróleo para a China, por exemplo. É relevante, eles consomem, estão bastante interessados nisso. Inclusive, estão nossos parceiros no EIP, porque eles querem esse óleo para as refinarias deles lá, né? E a nossa relação comercial com os Estados Unidos está muito associada aos derivados, né? Que eles também exportam muito derivado. O mercado americano é muito dinâmico, importa, exporta. O Brasil, quase todo o diesel importado, em torno de 80% do diesel veio dos Estados Unidos. Então, 500 mil barris dia por aí? De diesel, tu diz? Não sei se dá 500 de diesel, talvez um pouco menos, né? De diesel especificamente. Mas 80% vem de lá. São equações interessantes, né? Sim, sim. Muito bom, Marcelo. Acho que a gente deu uma passada bacana aí sobre parque de refino, o perfil das coisas. Muito legal. Eu queria te agradecer aí esse papo, essa conversa. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, aí, por essa oportunidade de conversar. Eu sei que as pessoas que estão nos assistindo aí sempre comentam, né, e também podem comentar depois no vídeo, deixar sugestões. Na medida do possível, eu acompanho ali, tento responder as dúvidas dos que nos assistem, né. Que é bom que a gente tenha essa oportunidade de esclarecer esses temas aí para um bocado de gente, né, e fazer o nosso mercado de refino, o nosso mercado de petróleo aí bombar. Ótimo. Muito bom, Marcelo. Muito obrigado, então. Boa noite para você, boa noite a todos. Boa noite, Calvanha. Tudo de bom. Até a próxima. Também. Até a próxima.